Hoje vamos adentrar no intrigante mundo de Jezabel, uma figura notória da Bíblia. Ela foi filha de Itbaal I, de Tiro, e esposa de Acabe, rei de Israel, de acordo com o livro dos reis na Bíblia. Acompanhe essa narrativa repleta de poder e consequências. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Conforme a narrativa bíblica, Jezabel e seu esposo, Acabe, introduziram a adoração de Baal e Aserá em larga escala em Israel. Além disso, ela promoveu violentamente a perseguição dos profetas de Deus em Israel, manchando a reputação da dinastia de Omri. Por esses atos, Jezabel teve um fim trágico, que vamos detalhar mais adiante no vídeo. Além disso, no livro do Apocalipse, Jezabel é simbolicamente associada a falsos profetas, destacando sua infame reputação na tradição bíblica. A história de Jezabel é um relato fascinante de influência, adoração de deuses estrangeiros e as consequências de tais ações. Sua notoriedade se estende desde o Antigo Testamento até o livro do Apocalipse, onde sua figura é usada como um símbolo atos horrendos. Jezabel é uma transliteração anglicizada do hebraico Isabel. O nome pode ser melhor compreendido como significando "onde está o príncipe?". Este termo era um grito ritual durante cerimônias de adoração a Baal, especialmente durante os períodos do ano em que se acreditava que o deus estava no submundo. Alternativamente, existe a possibilidade de que o nome Jezabel tenha uma origem feminina púnica. Esta forma pode ter sido uma cognata da versão original do nome, uma vez que os israelitas frequentemente alteravam nomes pessoais que invocavam os nomes de deuses estrangeiros. A história do nome Jezabel revela um significado oculto, ligado às práticas religiosas e culturais da época. Esse nome, associado a uma figura notória na Bíblia, possui raízes profundas e interessantes. Jezabel entra na narrativa bíblica como uma princesa fenícia, filha de Itbaal I, rei de Tiro. Embora a Bíblia a descreva como Sidônia, um termo bíblico para os fenícios em geral. De acordo com genealogias encontradas em fontes clássicas, ela era a tia-avó de Dido, a rainha de Cartago. Como filha de Itbaal I, Jezabel também era irmã de Baal-Ezer II. Eventualmente, ela se casou com o rei Acabe de Samaria, o reino do norte de Israel. Estudiosos propuseram que o Salmo 45 registra a cerimônia de casamento de Acabe e Jezabel, embora outros acadêmicos tenham questionado essa associação. Esse casamento marcou o ápice das relações amistosas entre Israel e Fenícia durante o reinado de Omri, possivelmente consolidando importantes planos políticos de Acabe. Jezabel, assim como as esposas estrangeiras de Salomão, necessitava de locais para praticar sua religião. Então Acabe construiu um altar de Baal em Samaria, promovendo sua fé. Era prática fenícia nomear uma mulher real como sacerdotisa de Astarte, concedendo-lhe um papel mais ativo nas relações entre o templo e o palácio do que era comum na monarquia hebraica. A coroação de Jezabel como rainha desencadeou um desequilíbrio de poder entre o culto a Deus e a adoração a Baal. Como devota de Baal, Jezabel exerceu considerável influência e poder, que usou para apoiar o culto de Baal e eliminar seus rivais, muitas vezes empregando métodos descritos brutalmente na Bíblia. Obadias, um seguidor de Deus na corte de Acabe, secretamente protegeu os sobreviventes dessas purgas em uma caverna. Em resposta a esses eventos, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal e Aserá, convocando-os para um confronto no Monte Carmelo. O desafio era simples: quem entre Deus e Baal queimaria um sacrifício de touro em um altar. Os profetas de Jezabel falharam em invocar Baal para consumir o sacrifício, apesar de seus clamores e autoflagelação. No entanto, Elias teve sucesso quando invocou o Senhor, impressionando os israelitas. Ele então ordenou ao povo que capturasse e matasse os profetas de Baal e Aserá nas margens do rio Quizon. Após a morte dos profetas, Jezabel jurou vingança e ameaçou matar Elias, mesmo que isso a sujeitasse ao julgamento divino se falhasse. Como resultado, Elias fugiu para o deserto, lamentando a devoção de Israel a Baal e o fato de ser o último adorador de Deus restante. Após um período não especificado, desde que o profeta não identificado repreendeu Acabe por poupar a vida de Ben-Hadad, que planejava capturar as esposas de Acabe, incluindo Jezabel, como saque após cercar Samaria, Acabe visitou a residência de Nabote. A casa de Nabote estava localizada perto do Palácio Real, na cidade de Jezreel. Desejando adquirir a vinha de Nabote para expandir seus próprios jardins,
Acabe pediu para comprar a vinha em troca de uma vinha de melhor qualidade ou compensação financeira. No entanto, Nabote recusou, justificando que sua vinha era propriedade ancestral. Acabe voltou ao palácio, abatido pela resposta de Nabote. Jezabel decidiu consolá-lo, armando uma cilada para Nabote e, posteriormente, executando-o sob falsas acusações de blasfêmia contra Deus e o rei. Após a execução de Nabote fora da cidade, seu corpo foi devorado por cães vadios. Jezabel então informou a Acabe que ele poderia tomar a vinha de Nabote. Elias condenou Acabe por roubo e assassinato. Como punição, Deus decretou a morte de Acabe e a extinção de sua linhagem real. A morte de Jezabel também foi decretada, com seu corpo destinado a ser devorado por cães. A triste saga da vinha de Nabote ilustra as consequências devastadoras da ganância e da injustiça. A profecia do profeta Elias selou o destino de Acabe e Jezabel, marcando um momento sombrio na narrativa bíblica. A sua morte é marcada por tragédia e um confronto com o impiedoso general Jeú. 3 anos após a morte de Acabe, ele faleceu em batalha. Seu filho Acasias herdou o trono, mas também encontrou um fim trágico devido a um acidente. Acasias foi sucedido por seu irmão, Jorão. Eliseu, sucessor de Elias, ordenou a um de seus discípulos que ungisse Jeú, o comandante do exército de Jorão, como rei, designado a ser o agente da punição divina contra a família de Acabe. Jeú matou Jorão e seu sobrinho Acasias, rei de Judá e filho de Atalia, que possivelmente era filha de Jezabel. Ele então se dirigiu ao palácio real em Jezreel para confrontar Jezabel. Sabendo da chegada de Jeú, Jezabel se preparou, vestindo-se com maquiagem e uma peruca adornada, encarando-o provocativamente pela janela. Esse gesto pode ser interpretado como a aparição pública da rainha-mãe, investida com a autoridade da casa real e do culto, confrontando um comandante rebelde. No entanto, alguns afirmam que seu ato foi um símbolo deliberado de sua dignidade, status real e determinação de sair desta vida como uma rainha. Jeú posteriormente ordenou que os eunucos de Jezabel a arremessassem da janela. Seu sangue respingou na parede e nos cavalos, enquanto o corpo de Jezabel foi pisoteado pelo cavalo de Jeú. Ele entrou no palácio, comeu e bebeu, e depois ordenou que o corpo de Jezabel fosse levado para ser enterrado. No entanto, seus servos encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. A carne de Jezabel havia sido devorada por cães vadios, cumprindo assim a profecia do profeta Elias. O casamento do rei Acabe com a filha do governante do Império Fenício foi um sinal do poder e prestígio de Acabe e do Reino do Norte de Israel. Era chamado de um brilhante golpe de diplomacia internacional. A figura enigmática de Jezabel continua a intrigar estudiosos e entusiastas das histórias bíblicas. A questão de sua historicidade permanece em aberto, com evidências e interpretações conflitantes. Jezabel se tornou mais do que uma figura histórica. Sua imagem influenciou a cultura e a sociedade de maneiras surpreendentes. A representação de Jezabel como a encarnação das práticas cultuais e políticas cananeias, detestadas pelos profetas e leais de Israel, deu a ela uma vida literária muito além da existência da princesa tirana do 9º século. Ou seja, sua imagem transcendeu a mera história. Ao longo dos séculos, o nome Jezabel passou a ser associado a falsos profetas. No início do século XX, também foi relacionado a mulheres caídas ou abandonadas. Na tradição cristã, ser comparado a Jezabel sugeriu que alguém era um pagão ou apóstata fingindo ser um servo de Deus. Através de manipulação e sedução, ela levou os fiéis de Deus a pecados de idolatria e imoralidade sexual. Em particular, os cristãos associaram Jezabel à promiscuidade. Durante a Idade Média, Isabela de Anguleme, rainha consorte de João, rei da Inglaterra, foi criticada sendo chamada de mais Jezabel do que Isabela. Nos tempos modernos, o nome de Jezabel é usado como sinônimo de mulheres sexualmente promíscuas ou controladoras. A história de Jezabel é complexa e cheia de camadas. Sua imagem evoluiu ao longo do tempo, sendo reinterpretada. Sua história nos lembra como as narrativas antigas continuam a ecoar na sociedade atual e quão importante é conhecer mais a fundo os personagens bíblicos. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Continuem conosco para mais histórias intrigantes dos personagens bíblicos.
Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.